Pecadores já é o melhor filme do ano? Oi, gente, maratonize na área. Hoje eu tô aqui pra falar de Pecadores, um filme que tá sendo aclamado pela crítica, pelo público, uma grande surpresa e já tem gente declarando: é o filme do ano. Mas será? Mas antes, gente, bora ajudar aí a família, dá o like no vídeo, se inscreve no canal que você vai saber tudo sobre filmes e séries do meu jeitinho. Como eu falei, hoje eu vou falar de Pecadores, o novo filme do Ryan Coogler, que é um diretor aí aclamadíssimo, tá fazendo o nome dele e é protagonizado pelo Michael B. Jordan, que faz o papel de dois irmãos gêmeos. Inclusive, essa parceria do Michael e do Ryan Coogler é de longas datas, tá? Eles já fizeram a trilogia Creed juntos, que é derivada dos filmes do Rock. Eles já fizeram Pantera Negra 1 e 2, que inclusive pra mim é uma das melhores coisas da Marvel, é o Pantera Negra 1, e o fato do Michael B. Jordan ser o vilão, o Killmonger, que é sensacional. E eles também fizeram um filme juntos que não é tão conhecido, que é o Fruitvale Station, A Última Parada, que está disponível, se eu não me engano, no Prime Video e conta a história real de um homem negro que foi assassinado numa estação de trem. Uma estação lá na Califórnia que aconteceu, inclusive, no Ano Novo, esse fato. Então a parceria dos dois já era conhecida do público, a gente já sabia como é a assinatura do Ryan Coogler, a qualidade dessa parceria dele com Michael B. Jordan, a expectativa estava alta em relação a Pecadores. A gente também já sabe o formato de críticas sociais, falar de racismo, pautas importantes nos seus filmes, é costume do Ryan Coogler e ele gosta de mostrar isso com evidência. Mas ainda assim, Pecadores me surpreendeu. Na história do filme, a gente basicamente acompanha dois irmãos gêmeos que estão retornando para sua cidade natal porque eles querem empreender, abrir tipo uma casa de festa para tocar blues, as pessoas dançarem. Esses irmãos, eles eram conhecidos na cidade, eles tinham ido passar um tempo em Chicago e agora retornaram para esse empreendimento. Então as pessoas reconheciam eles, sabiam da fama deles, etc, de coisas do passado. E ao mesmo tempo o filme nos mostra um garoto que é filho de pastor e é louco por música. Só que o pai repreende muito ele porque ele precisa tocar apenas no contexto religioso, na igreja, e se ele sai dali, isso se torna pecado. Então a gente acompanha essas duas histórias aí meio que em simultâneo e eles se encontram ali no filme. Porém, nesse retorno dos irmãos gêmeos, eles têm algumas surpresas negativas, a gente também, né, tem várias surpresas negativas, que vai desde o local onde eles escolheram para fazer o bar, até algum tipo de presença de coisas malignas. E é aí que esse filme começa a se mostrar. Para essas pessoas que ainda não assistiram o filme, eu falo: eu fui ver Pecadores tendo visto um cartaz, uma foto, alguma coisa da campanha, não tinha assistido o trailer, não tinha lido sinopse e sabia quem era o ator, que era Michael B. Jordan, o protagonista, e o diretor. Apenas isso. E eu acho que isso ajudou muito na minha experiência. Então eu quero que vocês também façam isso, quem ainda não viu o filme. No início do filme, a impressão que eu tive é que seria um filme de drama. Um drama que teria uma conotação ali social, trataria do ambiente racista, mas também teria ação, sabe? Tiroteio, troca de tiro, porque tem um estilo meio, sei lá, bang bang, um faroeste, mas em um outro contexto. Então eu achei que o filme seguiria para essa temática. Uma coisa que me pegou muito foi o fato do Michael B. Jordan, ele interpretar dois irmãos gêmeos. O que a galera já deve entender aí é que ele tem que fazer os dois papéis. Ele grava como um irmão, depois grava como outro. A edição, a computação gráfica tem que juntar as duas imagens e fazer os dois irmãos. Só que isso é um desafio, sempre foi. A gente conhece aí de novelas da Globo que tem uma atriz interpretando duas irmãs. E aí eu fico sempre analisando quando os dois estão em tela, o único ator mais os dois irmãos. Eu fico analisando para ver se não acontece nenhum deslize. E assim, no filme eu posso ser leigo, mas eu achei perfeito. Até a questão do olhar para ficar sincronizado na mesma altura, quando um objeto é passado de um para o outro, eles têm que pensar em tudo isso e o filme entregou, tá? Mas desde o começo o Pecadores fala com você: esse filme vai ter qualidade técnica. Na verdade, antes da gente assistir o filme, a gente já sabe da ficha, né, do diretor e tal. Mas quando você começa nas primeiras falas, tem, se eu não me engano, uma narração ali, um monólogo, você já fala: isso aqui vai me impactar. Outro ponto que chama atenção logo no início do filme é a trilha sonora, que assim, gente, absurdamente perfeita. Inclusive tem disponível nos streams aí de música. Vocês vão viciar, tá? No filme e depois ouvir em casa. Ela foi composta pelo Ludwig Göransson, que fez a trilha de Oppenheimer, o filme que varreu o Oscar
e ganhou o Oscar de trilha sonora também. E mais, a música não tá presente nesse filme apenas na forma de trilha sonora não, tá? Como eu falei, o menino que é filho do pastor, ele é louco por música, então esse tema ele vai e volta o tempo inteiro no filme. O que engrandeceu muito ele. Inclusive, pra mim, a cena mais bonita de Pecadores, e eu acho que muita gente vai achar a mesma coisa, é uma cena em que o Sam, o menino, filho do pastor, tá no meio da casa de festa dos irmãos e ele começa a tocar uma música, todo mundo pede, ele tem um vozeirão bonito. Ele começa a tocar um violão e aí, de forma lúdica e de forma, sabe, meio mágica, meio... uma viagem mesmo assim. A câmera vai viajando entre as tribos que estão ali presentes e vai mostrando a cultura e a música de cada um, como se a pessoa estivesse se conectando com a sua raiz. Essa cena, velho... Meu Deus, talvez a cena mais bonita também que eu tenha visto esse ano, tá? Quando vocês assistirem o filme, vocês vão lembrar de mim. É uma cena belíssima, que tem a ver com a ancestralidade de cada tribo, de cada pessoa ali. E eu achei a forma em que ela foi conduzida, assim, maravilhosa. Mas a grande surpresa de Pecadores está no elemento terror, que é o elemento que quem não viu o trailer, quem não viu nada sobre o filme, não leu sinopse, não viu falar dele, e tá ali passando no cinema, viu o cartaz, viu o Michael B. Jordan, falou, vou assistir esse filme, vai tomar um susto quando começar. Como eu falei, o filme começa com um drama, né? Ele tem uma pegada ali meio de drama e em certo momento ele apresenta pra gente um núcleo de terror, de criaturas diferentes e um grupo de pessoas inicialmente brancas e tem uma presença maligna ali, uma coisa estranha, a gente percebe que tem um comportamento estranho, até que o filme revela pra gente que eles são uma espécie de vampiros. Eu sei, pode parecer estranho, filme de vampiro... que é bom, é coisa rara da gente ver, né? Apesar de eu gostar de alguns filmes de Crepúsculo e tal. Mas eu digo assim, é bem raro. A grande maioria dos filmes de vampiro tem ali um estereótipo bem, né, deturpado, uma história mal construída. Mas calma. Pecadores usa de elementos da cultura, vamos chamar assim, vampiresca, como a gente já conhece, para falar de outras coisas. Por exemplo, tem a questão do alho, tem a questão da estaca no coração, a forma que o vampiro tem que, né, que é queimado e tudo mais, tem tudo isso. Mas ele usa dessa fantasia para tratar de coisas mais sérias. Como, por exemplo, que eu acho que é o tema central do filme, que é o racismo, ou de como a cultura negra é sugada pelos brancos, foi sugada pelos brancos durante a história e ainda é, ou como embranquecem a cultura negra. E a forma, o vampiro, como a gente conhece, ele morde, né, o pescoço e suga o sangue, chupa o sangue, então é como se ele estivesse puxando aquilo, aquela essência, a essência da pessoa, e o filme faz essa analogia perfeitamente. Grande parte do filme, na verdade, o ápice dele é o conflito entre as pessoas que já estão, né, vamos dizer que infectadas, que já foram mordidas e também se tornaram vampiros, meio zumbis, contra as pessoas que ainda não foram infectadas. Então tem aquela questão do vampiro não conseguir entrar em tal local porque tem uma certa proteção ali. O ápice do filme é esse conflito e aí nesse momento a gente tem várias cenas explícitas, né, de infecção, de luta, de violência, mas tem muito ali do que tá subentendido, sabe? É o que a gente tá assistindo, literalmente é uma luta de vampiros com pessoas e tal, mas tem muita coisa ali intrínseca que tá ali, a gente precisa, né, ter uma criticidade, uma interpretação mais aguçada para perceber que o filme não é sobre vampiros. Inclusive, esse filme me lembrou muitos filmes do Jordan Peele, seja na direção, na produção, ele estando envolvido ali em alguma parte do projeto, que são filmes como Corra, como Us, como Antebellum, que utilizam do terror psicológico, de elementos de terror mais clichês, como o vampiro aqui agora, mas usam do terror para impactar, que é o que o terror mais faz na gente, né? Prende a gente ali, dá medo, impacta e consegue passar uma mensagem. Pecadores é brutal em vários sentidos. Ele tem cenas de lutas com vampiros, tem sangue, se tem vampiro tem que ter sangue, mas ele é muito mais que isso e ele é um filme fora da curva. Porque como todas as temáticas que eu falei, ele quer passar mensagem, ele quer canalizar alguma coisa e ele quer que você pense e reflita assistindo e faça analogia, faça interpretação, faça debate. Eu inclusive participei de um debate depois da exibição do filme. Então, nesse momento, eu tô gravando isso aqui em
em abril, até esse momento foi o melhor filme que eu vi esse ano, lançado esse ano, né? Falando dos filmes desse ano. Com certeza, até o momento, é o filme do ano pra mim. E tem muito do fato dele fugir do que a gente tá acostumado a ver, sabe? Até na temática de filmes de vampiros, mas também, assim, no mercado no geral. Quando o filme, ele acha uma forma de argumentar com você, mas ao mesmo tempo lhe impactando visualmente, sabe? Enfim, vocês assistindo, vocês vão entender do que eu tô falando. É o filme do ano até o momento pra mim. Ah, John, mas o filme não tem defeito nenhum. Menino, é mesmo, não tem defeito. Tem. E o pior que é perto do final e depois do final. Deixa eu explicar melhor. Depois da resolução do problema, né, do que eles precisavam ali definir, depois de que foi definido, teve cenas emblemáticas, mas eu senti que o filme não sabia a hora de acabar. É como se ele tivesse postergando o fim porque ele não queria acabar. E eu já tava, meu Deus, que filmão maravilhoso. E aí tinha outra cena, e aí tinha outra cena. Depois que o filme subiu os créditos, o filme tem 2 cenas pós-créditos. E essa, pra mim, sem dúvidas, foi a parte mais problemática. Por quê? A primeira cena pós-crédito é bem longa, um diálogo ali, e me pareceu demais uma encheção de linguiça para que, se o filme der certo financeiramente, que aparentemente vai dar, porque o boca a boca tá fazendo efeito, eles terem ali um gancho para fazer um segundo filme, sabe? Como a Marvel faz. Vamos jogar um personagem aqui para aparecer e tal. E aí, se der certo, se o filme vingar, a gente faz a sequência e já tem um gancho. Me pareceu muito isso. Tem uma participação, inclusive, na cena do Buddy Guy, que é uma lenda da música, e assim, o personagem que ele fez foi maravilhoso, achei maravilhosa a ideia, porém o contexto da cena por um todo não me agradou. E a segunda cena é uma cena que é bem depois dos créditos, passa a primeira cena, passa mais créditos, bem no finalzinho, é uma cena mais contemplativa ali, e assim, pra mim o filme tava tentando ainda, não sei o que ele queria mais dizer. Eu já tinha achado um filmaço, já tinha dito tudo o que eu precisava ouvir, e ele ainda tava, sabe? Então eu acho que as cenas pós-créditos não precisavam. Mas enfim, nada disso vai comprometer o que Pecadores é. Eu amei esse filme, amei o título do filme, o sentido do título ser Pecadores, de ter ali uma relação religiosa no filme, do pai achar que o filho tocar música fora da igreja é pecado, questão da crítica social, do racismo e etc. Tudo isso, o filme é muito bem amarrado, muito bem conectado, muito bem apresentado, muito bem estruturada a história. Então eu amei o filme, sério, de verdade, sendo bem sincero. E eu acho que é o filme do ano até o momento. E eu queria muito que vocês assistissem esse filme, porque ele está em exibição nos cinemas nesse momento. Se possível, assistam numa tela IMAX, como eu assisti. Que assim, o som é maravilhoso, né, na IMAX. E a trilha sonora do filme é maravilhosa. A qualidade da imagem é surreal. E o filme é uma obra visual, sério. Eu amei esse filme, gente. Eu amei de verdade. A experiência é única. Assistam Pecadores. É isso. Valeu, é nóis. Até o próximo vídeo.